Book 2, livro 2, página 27, Lesson 21. Bom, vamos continuar com o assunto presente, né? Presente simples. E dessa vez com um detalhamento, especialmente na forma interrogativa. Veja, quando nós fazemos uma pergunta, nós já vimos que é necessário deslocar um verbo auxiliar quando não estamos falando do verbo to be, obviamente. Então, por exemplo, o verbo watch, watch TV. Se eu vou fazer uma pergunta, do you watch TV? Pois bem, você assiste TV, mas eu posso querer saber alguns detalhes. Por exemplo, onde você assiste TV? Eu vou acrescentar, então, o pronome interrogativo where, que quer dizer onde, né? W-H-E-R-E, where. Então eu vou perguntar, where do you watch TV? Se eu quiser acrescentar mais detalhes, quero saber quando, então eu uso when, W-H-E-N, when do you watch TV? Observe que nós não alteramos a sequência habitual em que o verbo auxiliar, no caso aqui o do, está à frente do sujeito. Do you watch TV? Eu pergunto, where do you watch TV? When do you watch TV? Eu posso saber outros detalhes. Why do you watch TV? Por que você assiste televisão? Bom, e aí as respostas vão variar, né? Porque eu gosto, porque eu necessito. Onde você assiste? Where do you watch TV? I watch TV at home. Muito bem. Esta lição fala exatamente sobre isso. Você vai descobrir aí pelo menos 4 advérbios de interrogação bem comuns, que é o where, when, why and what, que você vê aí na página 27. Temos logo abaixo mais alguns exemplos que poderiam ser feitos. Lembrando que com he e she, nós vamos mudar de do para does. Veja aí no final da página, você tem lá, por exemplo, where does he drive? Where does he watch? Where does he eat? Where does he study? Pode ser he, pode ser she, pode ser o próprio it, né? E inclusive o que nós vimos na aula passada, how often do you watch TV? Ou seja, qual a frequência com que você assiste? Vamos para a página 28, você vai ver que no exercício 1, você analisando o contexto vai utilizar um desses advérbios que estão colocados aí logo abaixo do primeiro exercício. Complete the blanks, use the words below. Why, where, what, when and how often. Então você vai analisar cada sentença, vai ver o contexto e vai completar com uma delas, tá? Então veja no caso aí, letra A. You don't want to go to São Paulo. You don't want to go to Rio. Ok. Where do you want to go? Where do you want to go? Onde você quer ir? Você não quer ir para São Paulo, você não quer ir para o Rio? Caramba, onde você quer ir? Faça essa análise com as demais sentenças e respostas no final da lição, tá bom? Vamos para a página 28A, mudando um pouco o tema, vamos falar de cores, cores básicas. Temos lá o blue, nesse caso aqui está bem escuro, poderia até ser um azul marinho, né? O navy blue. Mas vamos lá, pink, green, yellow, red, black, gray, brown, white and purple. Muito bem, essas são as cores. Logo a seguir, exercício número 2, um exercício prático e interativo. Você vai completar com a tua realidade. My favorite color is, my case, blue. My favorite color is blue. Então, a minha cor favorita é o azul. Vê aí você qual é a sua e complete com a sua realidade. Virando a página, página 29, olha que exercício interessante, nós vamos praticar a forma negativa de algumas sentenças, todas elas no tempo presente. O exercício número 3 pede o seguinte: change the sentences below from affirmative to negative. Follow the examples. Ou seja, mude as sentenças seguintes da forma afirmativa para negativa e siga os exemplos. Número 1, she has a car. Negative, she doesn't have a car. Example number 2, she's American. Negative, she's not American. Esse is not pode contrair? Claro, vira she isn't American. Eu deixei aqui sem contrair para ficar bem destacado qual é o verbo que está sendo colocado na negativa, no caso aqui o verbo to be. Veja, você vai ver um conjunto de sentenças a seguir e todas elas obedecerão um padrão. Ou você tem verbos, todos eles no presente, mas alguns são o verbo to be, conjugado, evidentemente,
e outros são outros verbos, diferentes do verbo to be. Então você vai lembrar, esse exercício aqui é o Shakespeare. O que foi que o Shakespeare falou? Aquela frase bem célebre que o pessoal é bem famosa. To be or not to be? That's the question. Ou seja, ser ou não ser, eis a questão. Muita gente acha que era um momento filosófico, e pode até ser que seja, mas nós vamos aproveitar esse momento do Shakespeare e vamos dizer que ele estava estudando inglês e estava assim um pouquinho confuso. Ele falou, caramba, é verbo to be or not to be? Essa que é a pergunta. E é isso aí que você vai fazer igualzinho. Olha a sentença letra A, desculpe. He is in New York. Ele está em Nova York. Qual é a negativa? Será que é he doesn't be in New York? Claro que não. Com o verbo to be, a gente só acrescenta o not. Tá lembrado? Então, he is not in New York. Mas a B, he works for Ford. Qual é a negativa? He works not? Isso aí só vale para o verbo to be. Quando você tem verbos diferentes, você vai colocar he does not work for Ford. He doesn't work for Ford. Dá uma analisada, vê o que você consegue fazer com as demais sentenças. É muito importante entender essa diferença. E respostas no final, tá? Para completar, a página 30 tem um diálogo aí em que é uma ilustração apenas, em que é uma entrevista de emprego e o entrevistador pergunta algumas questões para a candidata, que é a Demi Mellon, né? E a candidata responde aí o que, quando, onde, enfim. Você vai dar uma olhadinha só para ilustrar, tá bom? Espero que esteja tudo claro. Respostas no final. Até a próxima lição.